Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco e recebam o nosso abraço fraterno. Como foi dito, o nosso tema hoje é sobre o amanhã será aquilo que Deus fizer hoje. Então, nesse sentido, aqui nesse tema, a gente tem 3 pontos. Primeiro, a respeito desse amanhã, não é? Como realidade concreta do futuro. Temos também o presente, no sentido da construção justamente desse amanhã. E temos o nosso passado, a nossa bagagem do passado, tanto quanto com os nossos erros, com os nossos acertos, com o que conquistamos já de virtude, naquilo que ainda continuamos imperfeitos, um passado que também nos adverte quanto aos nossos equívocos, para que a gente não repita. Então, dentro desse tema, a gente tem esses 3 aspectos. O futuro, esse amanhã como uma realidade futura, concreta. O presente como um momento em que a gente está construindo esse amanhã. E esse passado no qual nós repousamos, porque, afinal de contas, nós não surgimos do nada. Né? Nós trazemos não só a nossa bagagem individual, como também a bagagem coletiva das civilizações que nos precederam, do que elas fizeram, tanto de certo quanto de errado. E a gente vai ver no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, que diz a seguinte questão: dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? E a espiritualidade nos responde: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, simples de sentimentos e ignorantes do conhecimento, do saber, das experiências. Não é? Porque a cada um seria dada uma determinada missão. A espiritualidade nos fala, com o fim de nos esclarecer e nos fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximarmos de Deus. E qual o propósito disso? Porque Deus nos criou dessa forma. Primeiro, imaginemos que se fôssemos criados já perfeitos, né? Com todo o saber, com todo o conhecimento, né? E já com as virtudes desenvolvidas, com os nossos sentimentos bem elaborados, qual seria o nosso mérito? Seríamos meros autômatos, bonecos, e só iríamos cumprir o que nos foi determinado. Será que saberíamos valorizar isso? Acredito que nem a gente ia valorizar e nem deixar de valorizar, porque afinal a gente não conhecia o outro lado. Não é verdade? Então Deus nos criou na mesma perspectiva, no mesmo pé de igualdade. Ele não privilegiou, não deu privilégio a ninguém. Porque às vezes quando a gente fala de Jesus, a gente acha que Jesus chegou na condição na qual ele se apresentou para nós, por privilégio, que ele chegou aqui na Terra, caiu de paraquedas, pronto. Mas a gente não imagina, a gente não tem noção, né, da sua jornada espiritual. De como ele construiu a sua jornada espiritual e hoje ser o nosso modelo e guia. Então isso é muito bom, porque dá para nós uma sensação de que podemos também, um dia, sermos como Jesus, sermos espíritos perfeitos. E o que é melhor, pelo nosso próprio mérito, né? Pelo valor que nós iremos construir ao longo da nossa caminhada. Então o propósito é justamente esse. Essa condição inicial permite a evolução progressiva e o desenvolvimento dos nossos talentos, da aquisição de conhecimentos, do desenvolvimento das virtudes, né? Dessa coisa pedagógica do errar e do acertar. E com isso a gente compreendendo as leis divinas, o mecanismo pelo qual tudo é regido e por que estamos aqui. Que propósito nós estarmos aqui? Qual o nosso papel diante da criação? A gente vê lá no livro Evolução em 2 Mundos que existem aqueles que são, que trabalham como co-criadores maior. O
O que quer dizer isso? Então, são aqueles que já atingiram um nível, não é, de perfeição, como Jesus e tantos outros espíritos, e já trabalham, né, ligados a Deus de uma forma, como diz lá Cornélio, de uma forma que a gente não pode nem compreender. Porque eles têm uma sintonia, estão tão ligados a Deus, e eles simplesmente nada precisam perguntar. Eles trabalham nessa sintonia, nesse plano diretor que o Pai Maior tem para todas as suas criaturas. Mas temos nós que aqui estamos, somos co-criadores melhor. Porque às vezes a gente pode achar que só aqueles espíritos que já estão mais ajustados às leis divinas é que têm uma missão a cumprir. Não se apercebem que nós não estamos aqui a passeio. E do mesmo jeito que a gente não está aqui para viver num vale de lágrimas, sofrendo, arrastando correntes, porque aqui na realidade é um vale de oportunidades, porque afinal de contas estamos matriculados na escola Terra, como espíritos em fase de aprendizado e de evolução, mas também não estamos aqui para desperdiçarmos o tempo. Tempo, se olharmos direitinho, é o nosso maior valor. Não é o ouro, não são as roupas de grife, não é aquela casa maravilhosa, nem aquele carro, não. O nosso maior valor hoje é o tempo. Porque como Emmanuel diz, a nossa vida, ela está em cálculos de probabilidades e estações. A cada momento, a gente tem algo a fazer. Existe uma probabilidade de cálculo do que deve ser realizado. E quando não fazemos, é um tempo que perdemos. É algo que está diante de nós e que a gente simplesmente joga fora. No livro Obras Póstumas, né, tem uma história que fala justamente a respeito disso. Chama-se A Estrada da Vida. Essa história eu já contei aqui algumas vezes, mas vamos relembrá-la porque ela hoje está dentro do nosso contexto. A Estrada da Vida havia assim uma grande floresta, uma entrada muito larga, muito espaçosa, e haviam pessoas ali que estavam para entrar nessa floresta. E ao entrarem nessa floresta, elas se viam em meio a grandes desafios. E pela falta de experiência, nós, né, no início da nossa jornada espiritual, simples e ignorantes, tivemos grandes dificuldades, nos arranhamos muito ao final da saída daquela floresta. Estávamos ali bem machucados, passando por várias situações. Na segunda floresta, a gente já tem experiência na primeira. Então, a gente já passa por ela de forma diferente. E assim nós fomos, junto com outros, atravessando essas diversas florestas. Já lá quase na última, encontramos um lenhador que nos fala, já também com a experiência que temos, então a gente já sabe ouvir. Aí ele diz, não vá por esse caminho, vá por esse, que é mais fácil, você vai conseguir chegar de uma forma melhor ao final dessa sua jornada. E ele segue aquele conselho. Já na última floresta, ele encontra um que diz, cuidado, aqui tem um buraco. A maioria dos que passam aqui cai e ficam. Poucos conseguem realmente se desviar. Então aqui nos fala justamente daqueles, né, que estão sempre recalcitrantes no mal, que realmente persistem no mal, mesmo sabendo que já é o mal, compreendendo a extensão do que estão fazendo, ainda assim, continuam ligados ao mal, aos vícios, porque se sentem felizes ainda dessa maneira. Então são esses que estão ali. Mas não ficarão lá para sempre. Esses também, em algum momento, despertarão e sairão daquela situação. Até que ao final, depois que ele passa por todas essas florestas, ele vai chegar num monte e lá em cima tem um senhor que o parabeniza por ele ter conseguido chegar até ali. Quando ele olha lá de cima, todas aquelas florestas, poxa, poderia ter sido mais fácil. Me parece que eu passei por isso tudo. E ele diz, e agora? O que devo fazer? Disse, agora, você que já tem adquirido todas
as habilidades que necessitava, as virtudes, o conhecimento, já tem o conhecimento da verdade. Está vendo aqueles lá no início, assim como você esteve antes? É hora agora de você voltar e ajudar aqueles que estão no início da jornada, estendendo a mão, porque a vida é movimento. Você chegou aqui, mas a vida não para, a vida não senta. Quando a gente chega num determinado estágio, então a gente vai ajudar aqueles que estão no início da sua jornada espiritual. Então aqui nós vemos que a nossa vida é uma construção. Porque às vezes a gente fala de futuro, a gente espera um futuro, a gente quer um amanhã assim, melhor, mais bonito, mais próspero, mais feliz, mais saudável. Mas aí vem a pergunta: o que estamos fazendo a respeito disso? Continuando. Na introdução do livro Nosso Lar, André Luiz nos fala, é o livro psicografado por Chico Xavier, cujo espírito é André Luiz. Ele diz assim: uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E ele nos questiona ainda, após essas reflexões: quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Então aqui ele deixa bem claro, né, que uma existência nossa é um ato. É como se a gente fizesse parte de uma grande peça teatral, ou uma ópera, como queiramos, né, que a cada momento que a gente aqui vive, a gente termina um ato. E a gente vai novamente adquirir forças, vai continuar progredindo na espiritualidade para darmos continuidade àquela história que nós iniciamos. E quanto mais nós necessitaremos, né, de existências, quantos corpos, quantas vestes, quanto tempo a gente ainda vai precisar para construir esse amanhã no qual nós seremos esses espíritos perfeitos e ligados a Deus em extrema intimidade. E a gente vê que a cada existência a gente tem um legado. Quando cada um de nós aqui desencarnarmos, nós levaremos o quê? Um legado. A gente vai levar uma bagagemzinha. Nada de roupas, nada de material. Mas aquilo que a gente aprendeu, o que a gente amou, o que a gente adquiriu em virtudes, o bem que realizamos, ou o mal que também realizamos, ou aquilo que tenhamos deixado de fazer, essa vai ser a nossa bagagem, que a gente vai levar para o outro lado. Da mesma forma, as civilizações, cada uma deixou o seu legado. Nos fala no Evangelho que hoje, né, na nossa atualidade, o grande mal da nossa atualidade é o quê? A indiferença. Por mais que a gente tenha grande avanço tecnológico, muito avançamos nessa área da tecnologia, a gente vê coisas hoje maravilhosas, também dentro das ciências, da medicina. Entretanto, moralmente, a gente ainda continua muito parecido com aquele homem do passado. A gente ainda gosta de uma guerra, a gente ainda gosta de uma polarização, a gente ainda gosta de um revide. E como se isso não bastasse. Hoje, os valores que estão sendo trazidos para nós e também muito relativizados, inclusive o próprio valor da vida. Hoje, a vida, o aborto, hoje é muito relativizado. Não, por que não fazer? Isso não é nada demais. A mulher tem direito ao seu próprio corpo, às suas próprias decisões. Família. Para que família? Não é? Então, hoje, nós somos bombardeados por essas coisas que desde sempre nos sustentaram e hoje é dito para nós que isso já não vale mais nada. Que a família não vale nada, que a vida não vale nada. A verdade é relativizada, não é bem assim.
não é corrupção, é mais ou menos, né? Porque a gente tem que ver, a gente tem que levar vantagem. E com isso, a gente não percebe que a gente está corroendo o edifício sobre o qual as civilizações passadas, cada um de nós construiu até chegarmos aqui. É necessário se faz essa reflexão. A gente vê, né, que cada povo, principalmente as grandes 4 raças que aqui foram se misturando com os habitantes que aqui já haviam, cada um trouxe um legado. O povo hebreu trouxe a fé, os indo-europeus trouxeram, né, a espiritualidade, embora depois, pelo orgulho, pela soberba, se cegaram e criaram as castas, criando a divisão, a separatividade. Os egípcios que nos trouxeram a noção da imortalidade da alma, de uma sabedoria. Nós vimos também aqueles que colonizaram ali os países nórdicos, era um povo que nos trouxeram a noção da razão. Não tinham essa questão da fé, da espiritualidade, mas era um povo que, ao se encontrar com os que aqui já existiam, eles se misturaram, enquanto outros ficaram segregados. Então a gente vê que cada civilização foi trazendo algo de bom e de ruim para cada um de nós. E o que é que a gente vai fazer com isso? O que é que nos dá esperança? Ao mesmo tempo que a gente vê que houveram homens que foram maus, não é, que degradaram civilizações, nós vimos também homens capazes de pacificar. O Buda, o Krishna, o próprio Jesus, que foi de encontro a todos os valores da época, enfrentou a tudo e a todos, mas sempre em paz, sempre pacificando, sempre acolhendo, sempre amando. Temos um Allan Kardec que trouxe as luzes da doutrina espírita para nós. Enfim, tantos homens que trouxeram o bem, que trouxeram o conhecimento. E é isso que nos dá esperança, para que hoje também a gente busque ver o que temos de bom em nossa sociedade e o que temos de bom dentro de cada um de nós. Porque geralmente o que chega para a gente é sempre o mal, né? Que aquilo que é valorizado. Nas televisões, quando acontece algo de muito ruim, não para. É o tempo todo sendo falado, repetido, dito. E quando as coisas boas acontecem? Pessoas que no anonimato, como aconteceu na Covid, ficavam ali à beira das estradas, para quando os caminhoneiros passassem, não tendo onde se alimentar, elas ficavam ali à espera para dar um prato de comida, para dar algo que pudesse alimentá-los e eles continuassem a trabalhar. Pessoas que saem às ruas levando alimentos, levando um casaco, levando uma palavra, levando um sorriso, levando um acolhimento. Então, são essas ações nas quais nós temos que nos pautar e valorizar. E deixarmos, muitas vezes, de olharmos só para o que é ruim, só para o que não está bom. Sabemos que a gente enfrenta agora, nesse momento, um momento muito difícil no mundo de uma forma geral. Como está previsto lá na Gênesis, quando fala em sinais do tempo, lá no final, nos fala a respeito disso. Que nunca haverão tantos suicídios, até mesmo em crianças, e que a loucura matará homens, mesmo estando vivos na carne. Quanta iniquidade a gente vê. Quantos comentários, muitas vezes, nós ouvimos. Ah, o mundo não tem mais jeito. Para que a gente ser bom? Para que a gente fazer o bem? Porque o que a gente vê é corrupção, é maldade, são crimes hediondos. Aí, com isso, o que é que acontece? O que o profeta Isaías nos falava. Diante da iniquidade, o coração de muitos esfriará. E é isso que Jesus espera de nós. É isso que a doutrina espírita nos fala. Para que a nossa fé esfrie, para que o nosso coração esfrie. Não, gente. Esse é o momento
que nós que já acreditamos e que tentamos trilhar essa senda do bem, do amor, do respeito, da caridade, ainda, mesmo que sejamos imperfeitos e pequenos, nós já conseguimos aqui e acolá, como se diz, né? Fazer algo que preste. Então, nós não podemos ser tímidos. Nós não podemos agora, como diz aqui no Nordeste, ficarmos acanhados. Essa é a hora da gente crescer como cristãos. Essa é a hora de, como espíritas, levantarmos a nossa bandeira. Deus, Cristo e caridade. Não apenas levantarmos essa bandeira, mas arregaçarmos as nossas mangas e fazermos cada um a nossa parte. Dentro da construção desse amanhã que tanto desejamos. E Emmanuel nos fala, aqui no livro A Caminho da Luz, a respeito justamente do que acontece conosco e com as civilizações. Ele nos diz assim: as almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constroem o edifício milenário da evolução humana, com as suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as grandes cidades transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças, passam as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências, as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se, então, a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Então, Emmanuel aqui nos fala de uma forma muito clara e de uma forma resumida a nossa trajetória enquanto seres humanos, enquanto coletividade em nosso planeta. E que, embora hajam comoções, hajam dores, hajam sofrimentos, mas há também conquistas, há também triunfos. E que se hoje aqui estamos, no dia de domingo, sentados, buscando compreender, buscando estudarmos juntos, é porque já avançamos na esteira do tempo. Então vamos nos felicitar a respeito disso e continuar nessa trajetória de luta, de conquistas, não em relação ao outro. A nossa luta, como diz Joana de Ângeles, nunca foi com o outro, sempre foi de nós para conosco mesmo. Essa é a nossa grande luta, porque é dentro de cada um de nós que tanto reside o germe, né, do anjo, como também ainda existe aquele homem ainda antigo, ainda pecado, ainda com imperfeições. Então a luta tem que ser de nós para conosco mesmo. E nós vamos ver, quanto ao presente, nessa construção do futuro. No Evangelho segundo o Espiritismo, item 4 a 11, Kardec, ele nos esclarece o seguinte, de uma forma resumida. Qualquer elemento dotado de boa vontade poderá entender que estamos vivenciando hoje o que plantamos ontem, de modo que o nosso amanhã será o fruto dos nossos investimentos nesta hora. Desta maneira, identificados com nossas responsabilidades, vivamos o instante presente com intensidade e plenitude. E na carta aos Coríntios 2, Paulo nos fala o seguinte, capítulo 4, versículo 6. Sejamos otimistas, confiantes e diligentes no bem,
Porque enquanto o invólucro da carne ele se corrompe dia a dia, a alma imperecível, esta se renova momento a momento para a vida imortal. Então façamos o nosso melhor hoje. E embora enfrentemos ainda as dificuldades que temos ainda na matéria, por mais que a gente ainda se desvie, que a gente resvale no erro, que a gente ainda caia, que a gente às vezes esteja reclamando, não é? Que a gente só veja o que é ruim, mas a nossa alma, quando a gente dá um pouquinho de espaço para ela, ela se renova momento a momento. E a nossa consciência se alarga. Chico nos contava uma história que havia uma senhora que vivia sempre reclamando para ele: ah, Chico, como minha vida é difícil. Olha a cruz que eu carrego é tão grande, você não tem noção. Como é difícil. E tome reclamar aquele rosário, né? Desfiar aquele rosário de tristeza, de dificuldade, enfim. E Chico ficou tão abalado com aquela situação. Disse, meu Deus do céu, o que será que tanta essa senhora faz? Tem que ajudar de alguma forma. Senhor, minha irmã, ore, peça a Deus que me dê força. E eu aqui também vou orar muito por você. E quando foi um dia, quando foi dormir, em desdobramento, ela sai do corpo e lá nesse desdobramento vem, né, um amigo espiritual e diz: minha irmã, olha, tanto você orou, como também Chico pediu por você, né, e nós estamos aqui para atender agora o seu pedido. E tinha assim no canto, numa parede, um monte de cruz, muitas. Disse, pronto, escolha agora a que você quer. E a gente vai trocar a sua cruz. Para quem sabe você agora fica mais feliz, mais otimista, mais confiante. E ela ficou ali, né, olhando para lá, para cá, até que tinha uma assim que quase nem dava para ver. E tão pequenininha. Aí disse, pronto, eu quero essa. Esse qual? Essa daí, essa pequenininha que está aí. Mas, a gente recebe a autorização de livramento de hoje para você trocar a sua cruz, e você quer de volta a sua própria cruz. Veja isso. Né? Então, como muitas vezes nós fazemos isso. Fazemos tempestade em copo d'água, nos lamuriamos o tempo todo e não percebemos que essa energia que a gente coloca nessa raiva, nessa lamúria, nessa tristeza, nessa nossa falta de fé, seria uma energia muito mais bem empregada se a gente estivesse tentando realmente se abastecer e fortalecer a nossa fé. Sabemos que todos nós, cada um de nós, tem suas aflições, tem suas dores, como diz no próprio Evangelho, seus infortúnios ocultos, e ninguém está aqui para minimizar a dor, o sofrimento de ninguém. Mas cada um de nós, na medida do nosso possível, vamos buscar ter um olhar diferente sobre as coisas, as aflições, sobre as provas que nos acontecem, buscando nos fortalecer, buscando ajuda, estando aberto até para que essa ajuda possa ser percebida, possa ser sentida. Como dizia Santo Agostinho, Senhor, tu sempre estivestes ao meu lado, mas eu nem sempre tive as condições de perceber a tua presença. Da mesma forma somos nós. Quando estamos assim, naquele momento de grande dor, enfermidade, então a gente fica tão perdido, a gente se perde naquela dor, naquele sofrimento, se esquece de uma simples oração, ou de simplesmente levantar o nosso pensamento a Jesus: Senhor, me ajude, me dê força. E naquele momento, se a gente se abre, a gente percebe a presença amorosa dele, e ainda que os nossos problemas, as nossas situações não sejam resolvidas como gostaríamos, e a gente continue a carregar aquela cruz, a atravessar aquele deserto, mas pelo menos, em nossa trajetória aqui, a gente vai aqui e acolá encontrar um oásis. A gente vai poder retemperar as forças, até que a gente consiga finalmente superar aquela situação e continuar a nossa jornada. E nós vamos ver também que Paulo nos chamava a atenção, isso está em Romanos, capítulo 7, 19,
que ele nos diz justamente, de uma forma bem sucinta: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Não é danado isso? Né? Aquele bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas aquele mal que a gente não quer, a gente acaba fazendo. Eita! Eu acho que esse é o conflito, é o resumo do conflito de cada um de nós. Cada um em alguma medida. Não é verdade? Porque quantas vezes a gente quer ser mais paciente, não é? Aí, na hora que vem a situação, a gente, pá, diz um, a gente diz três. Não é verdade? A gente diz, não, eu vou desculpar, eu vou perdoar. Aí quando acontece algo que nos prova, a gente brada. Não perdoarei jamais. Olha isso. E por aí vai, né? As situações de cada um. Então Paulo nos traz isso de uma forma muito forte. Mas faz parte do nosso aprendizado. Faz parte, né, do que ainda nós somos enquanto criaturas. Mas também cabe a nós modificar a situação. Para que chegue um momento que aquele bem que a gente quer fazer, a gente faça, e aquele mal que a gente não deseja fazer, a gente consiga se dominar e não ser reativo. A gente consiga se pacificar e pacificar ao outro. Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 10, versículo 22, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E o que poderíamos entender por sermos salvos? É que nós finalmente conseguiremos estabelecer com Deus, nosso Pai, um relacionamento de amor. Conseguiremos corresponder a esse amor que Ele tem por cada um de nós. Porque aí nós já teremos compreendido as suas leis, já não vamos mais querer infringir essas mesmas leis, e vamos finalmente corresponder a esse amor através da nossa mudança, da nossa transformação moral e espiritual. No livro A Gênese, capítulo 2, item 24, Kardec nos esclarece: achamos-nos constantemente em presença da divindade. Nenhuma de nossas ações lhe podemos subtrair o olhar. Nosso pensamento está em contato ininterrupto com o pensamento de Deus. Havendo, pois, em razão disso dizer que estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. E a gente vive um momento, não de agora, mas já, não é de algum tempo, em que está havendo a separação do joio do trigo. Vocês lembram daquela parábola do joio e do trigo? Não é? E nos fala justamente que Deus permitiu que o que é bom e o que é ruim crescessem juntos. E foi perguntado, mas por que não ceifamos logo o joio? Porque enquanto eles crescem, o joio se parece com o trigo. E se a gente for ceifar antes do tempo, pode ser que ao invés de a gente ceifar o joio, a gente ceife o trigo. E também havia um outro propósito em permitir que o mal continuasse a campear junto com o bem. Para quem sabe, nesse caminho, nessa trajetória, esses que ainda semeiam o mal, e semeiam os vícios, e semeiam esses valores que hoje são trazidos para nós, em algum momento, essas suas consciências sejam despertadas. E ela deixe de ser joio e vá se tornando trigo. Mas a gente sabe, como é falado muito dentro da doutrina espírita, vivemos um momento de transição planetária. O que significa isso? Que tudo que estava debaixo do tapete, digamos assim, está sendo trazido à tona. Aqueles espíritos mais difíceis, mais rebeldes, mais recalcitrantes no mal, eles renasceram e estão aqui. Como a última oportunidade de aqui prosseguirem, junto com aqueles que se candidatarem, né, a trabalhar na vinha do Senhor, para rumo a um planeta de regeneração. Não é que eles serão castigados, porque Deus não castiga a ninguém. Mas eles estarão
no outro planeta de acordo com as suas convicções morais e espirituais, para que eles aprendam o valor do amor, o valor da caridade, o valor da obediência, não da obediência cega, mas de uma obediência que entende que nós necessitamos uns dos outros, que o mal que eu faço ao outro é a mim mesmo que eu faço. Assim como o perdão, quando eu digo eu não perdoo, não é o outro que sofre, sou eu. Eu mesmo me algemo a ele. Num círculo, sabe-se de lá quanto tempo. A gente vai morrer e vai renascer, vai morrer e vai renascer, até que um dia a gente entenda. Porque nós, o nosso DNA, por incrível que pareça, o nosso DNA espiritual é o do amor. Nós, cada um de nós, cada espírito criado, cada elemento da criação, foi criado pelo amor de Deus. Então, o nosso DNA não é do mal, não é do vício, não é da guerra, não é da insensatez, não é da falta de amor, não é do orgulho, não é da vaidade, não é da falta de perdão. O nosso DNA é o do amor. E é esse DNA que em algum momento vai prevalecer. Mas para isso, tem que ser uma construção nossa, como já dissemos. A gente teve o passado como fonte de aprendizado, temos o hoje, que é o nosso maior presente, efetivamente, porque é nele que estamos fazendo a nossa semeadura, para esse amanhã que queremos que seja feliz, que esse amanhã que tenha paz, para esse amanhã que a gente deseja que não tenha corrupção, para esse amanhã que nós desejamos onde não hajam enfermidades, onde não hajam dores, onde não hajam pessoas dormindo nas ruas, onde não haja as misérias, os vícios humanos. E isso não depende do meu vizinho, do governo. Isso depende da minha postura diante da vida. Porque são nas pequenas atitudes do dia a dia que nós construímos esse amanhã que tanto almejamos. E a história de um rei que nos fala justamente a respeito disso. Havia um rei muito bom, muito justo e sábio, e ele tinha 3 assessores que ele acreditava ter de total confiança, que ele escolheu a Deus. Mas começou a haver rumores dentro do reino que um deles estava sendo desonesto e preguiçoso. E como o rei era muito justo, ele não queria ninguém acusar sem provas. Então ele muito pensou. E num determinado dia ele chama os 3. E eles chegam à presença dele e ele diz, olha, vou dar uma sacola a cada um. Vocês serão levados a diferentes florestas. E eu quero que vocês passem um dia catando frutos, todos os frutos que vocês encontrarem. E nenhum questionou a respeito daquilo. Foi cada um daqueles assessores levado para uma floresta diferente. O primeiro, assim que chegou na floresta em que ele foi deixado, ele começou a procurar as frutas boas e maduras, e ele começou enchendo o saco ali. Pegou amoras, colheu maçãs, tudo o que havia naquela floresta. Ele passou o dia suando e cumprindo aquela ordem, porque ele sabia que se o rei havia mandado a cada um deles ter essa missão, porque havia um propósito maior. E ele, entendendo isso, ele foi obediente e fez tudo de melhor que ele podia. E encheu a sua sacola até em cima. Depois, quando conseguiu encher, ele ficou debaixo de uma árvore, aguardando que viessem buscar. O segundo, ele era preguiçoso. E se achava muito esperto, muito inteligente. Ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou colher essas frutas que estão aqui no chão, estão maduras, ele não vai olhar. O rei é muito ocupado, ele não vai abrir minha sacola e olhar fruta por fruta. E foi pegando o que ele encontrava debaixo das árvores e encheu rapidinho. O terceiro, esse, além de preguiçoso, era desonesto. Aí ele disse, o rei vai ter tempo, nem vai querer olhar nada na minha sacola, vou fazer o seguinte,
vou botar graveto, vou botar folha, vou botar qualquer coisa que tiver aqui. E rapidamente ele terminou. Sentou-se embaixo da árvore, comeu seu lanche e ficou esperando. Ao final do dia, as carruagens chegaram e pegou cada um em sua floresta. E os três se apresentaram diante do rei. E o rei olhou para eles e disse: cumpriram a missão? Sim, meu rei, cumprimos a missão. Olha aqui. Né? Esse foi muito bem. Neste caso, já que todos cumpriram a missão conforme eu designei, vocês vão ficar uma semana, cada um numa cela. E vocês vão se alimentar do que está dentro de cada um de suas sacolas. Olha só. Pense. O primeiro passou muito bem, obrigada, e se sentia feliz e em paz, porque apesar de estar preso, ele cumpriu o que o rei havia lhe designado. E entendia que ali havia um propósito. O segundo, quando abriu a sacola, mau cheiro, frutas estragadas, ele ainda tentou comer alguma coisa, nada. O terceiro, nem se fala, porque só tinham galhos e folhas secas. Então, ao final de uma semana, o rei mandou que eles fossem retirados das suas coisas. O primeiro estava bem, tranquilo. O segundo adoeceu. E o terceiro, então, também. E adoeceu gravemente. Tiveram que ser tratados. E depois, quando assim melhoraram, foram retirados de seus cargos. Só aquele primeiro permaneceu. O rei lhe deu ainda mais tarefas, mais responsabilidade. E falou do que havia acontecido para todo mundo. Então, trazendo para a nossa realidade. Cada um de nós, quando a gente aqui renasce, cada um vem com essa sua sacolinha. Então, no dia a dia, a gente vai colocando nessa sacolinha, nessa nossa malinha, aquilo que nós fazemos. E, ao final de nossa trajetória, aqui nessa existência, o que é que vai ter em nossa sacola? Podemos nos perguntar. Se aproveitamos o tempo como recurso divino, se seguimos o roteiro que Jesus trouxe para nós, de amor, de perdão, de caridade, se buscamos nos melhorar, se buscamos nos conhecer, se buscamos, na medida ainda do nosso possível, trilhar um caminho mais feliz, fazer uma semeadura realmente traga bons frutos. Porque é essa sacolinha que nós temos. Ninguém se iluda. Ninguém acha que tem isso, que tem aquilo. Na realidade, em nosso corpo a gente tem, não é verdade? Porque ele aqui, até ele fica. O que vai é a nossa essência. É o que trazemos em nossa alma. Por isso a importância que a gente trate o tempo, que a gente trate o momento presente com o devido respeito, com a devida atenção, que a gente desperte para que a gente faça desse amanhã uma boa construção. Que a gente construa a nossa casa sobre a pedra, sobre a rocha. E quem é essa rocha? É Deus, é Jesus. Para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, e no primeiro vento a gente caia. Mas se a gente constrói, tijolinho por tijolinho, dia a dia, a nossa casa sobre a rocha, mesmo com dificuldade, mesmo que em alguns momentos a gente faça, mesmo sem querer fazer, e a gente comece a aprender a agir diferente, como nos diz Paulo, a gente começa a não fazer o mal que a gente não quer, e começa a fazer o bem que a gente quer, e a gente vai voltando nessa rocha, tijolinho por tijolinho, porque afinal é uma construção. Porque nós estamos matriculados na escola para aprendermos a ser seres humanos. A nossa escola de anjo ainda é mais para frente. Né? Então, hoje a gente está matriculado ainda nesse planeta, de expiações e provas, para a gente aprender a ser ser humano, a gente
despertar a nossa consciência, a gente entender que a gente faz parte da grande família universal, a gente entender que somos irmãos, queiramos ou não, que se a gente aponta o dedo para outro, sobre os erros do outro, a gente também tem que ver que o outro é um espelho, porque se a gente vê no outro o erro, é porque de alguma forma a gente se espelha nele também. E a gente necessita, não tem ninguém aqui que diga, eu sou autossuficiente. Porque isso não existe. Nós precisamos uns dos outros muito mais do que a gente pensa e imagina. Porque muitas vezes é aquele que ali na rua, que a gente nem conhece, que no momento de dificuldade vem em nosso socorro e nos ajuda. Então também tenhamos sempre essa disponibilidade. Assim que tenhamos a possibilidade de estender a mão, seja a quem for, que o façamos. Que a gente não deixe, como a gente costuma sempre fazer, amanhã, amanhã, amanhã. Porque quando esse amanhã chegar, se a gente não construiu hoje, esse amanhã, com certeza não trará os frutos doces e maduros que desejamos. Os frutos que iremos encontrar, ou serão aqueles que estão caídos debaixo da árvore, ou serão as folhas secas, porque também seco é o nosso coração. E para encerrar, nós temos aqui uma questão que quem vai responder não sou eu, porque eu não tenho essa capacidade. Mas é Joana de Ângelo. Então, diante desta realidade, né, que todos nós vivemos, nós como espíritas cristãos, o que podemos fazer para que a nossa semeadura seja boa no futuro? Né? Seja boa hoje e que nos traga um futuro, um amanhã realmente mais feliz e mais sorridente. Aí nesse livro aqui, vou dizer o nome do livro, que se chama Redação do Momento Espírita, com base no verbete Tempo, do livro Repositório de Sabedoria, pelo Espírito Joana de Ângelo, psicografado por Rivaldo. E diz assim: a palavra amanhã é uma constante em nossas vidas. Amanhã investiremos no Espírito. Hoje precisamos construir nosso pé de meia. Amanhã pensamos em Deus. Hoje precisamos pensar em nós mesmos, em nossa família. No amanhã ainda mais distante, quando nos aposentarmos, dedicaremos algum tempo à prática da caridade. E assim por diante. Falamos no amanhã como se ele nos pertencesse, esquecidos de que milhares de pessoas não chegarão a abrir os olhos físicos no dia de amanhã. Enquanto a saúde nos envolve, não nos preparamos para enfrentar os possíveis dias de enfermidade. Enquanto a felicidade faz morada em nossos corações, não fortalecemos o espírito para resistir com bravura os prováveis dias de sombras. Todos somos espíritos imortais. Como tal, não podemos separar o que se refere ao corpo e o que se refere ao espírito. Devemos, sim, construir patrimônios materiais que garantam o conforto físico, mas, simultaneamente, deveremos investir nos patrimônios imperecíveis da alma. Enquanto é hoje, devemos utilizar-nos do corpo da carne para, no calor da luta, aperfeiçoarmos o espírito eterno. Enquanto é hoje, busquemos cultivar virtudes efetivas que possam garantir a nossa felicidade futura. Enquanto é hoje, busquemos mudar os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, que cultivamos ao longo dos séculos. Enquanto é hoje, apertemos mais os laços afetivos com os familiares que convivem conosco sob o mesmo teto. Enquanto é hoje, perdoemos os que se intitulam nossos inimigos, os que nos caluniam, os que buscam nos infelicitar. Enquanto é hoje, busquemos iluminar nossa intimidade com as luzes do Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto é hoje, estendamos a mão fraterna aos irmãos que caminham nas valas do crime
dos tóxicos e de tantas outras misérias morais. Enquanto é hoje, eduquemos nossos filhos com sabedoria e amor, porque o amanhã é um dia muito distante. Enquanto é hoje, reguemos com ternura as flores da amizade, para que elas nos sustentem nos momentos de dor e lágrimas. Enquanto é hoje, elevemos o pensamento ao Criador e agradeçamos as oportunidades que Ele nos oferece a cada instante. Enquanto é hoje, busquemos ser felizes dentro das possibilidades que Deus nos concede, sem exigir dele a felicidade que ainda não fizemos por merecer. Aproveitar a dádiva do tempo na primavera dos ensejos de hoje é dever que não pode ser adiado. O rio das horas corre, levando em suas vibrações tempo todas as oportunidades. Hoje, portanto, é o nosso melhor dia, mas ele logo passa e chamaremos ontem. E o amanhã, se nos alcançarmos no corpo físico, chamaremos hoje, e será igualmente ontem. Por tudo isso, enquanto é hoje, façamos o que precisa ser feito na construção de dias melhores. E Emmanuel, arrematando, ainda nos diz: todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar mais e melhor. Não deixes assim, para o amanhã, o bem que possas fazer hoje, seja pelo outro, seja por nós. Faz-o hoje. Muita paz para nós.